Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Meu sinal é... Estamos aqui felizes com vocês e estou aqui com a intérprete de Libras, Mirelle, que vai nos conduzir e ajudar vocês também nessa viagem do conhecimento, tá certo? Prestem bastante atenção. Vamos continuar com o assunto da aula anterior, infecções sexualmente transmissíveis, dando um olhar maior pelo vírus HIV e a doença AIDS, tá certo? Então, peguem lápis, caderno, nossas aulas estão na TV, como vocês estão vendo, é o momento que vocês têm que estar bastante atentos. Peguem um caderninho, lápis, borracha, anotem dúvidas, questionamentos, façam um pequeno resumo e, se puder, também pesquisem mais. Dizendo a vocês que nossas aulas elas estão disponíveis no YouTube, vai lá também, dá um like, inscreve-se no canal, interage conosco, que nós estamos bastante atentos, tá certo? Nós temos também o nosso aplicativo Educa Recife. Baixem lá. Quem tem celular Android, está aí o QR Code na nossa telinha para que vocês possam baixar o aplicativo em tempo hábil. Quem não tem, se tem iOS, também estamos disponibilizando também o QR Code para que vocês possam baixar e interagir conosco nesse chat. Estamos aqui com a nossa professora Isabel Borges, que vai me auxiliar aqui e vai estar nesse grande bate-papo comigo e aí no chat, esperando vocês entrarem e começar essa interação conosco. E aí, professora Isabel, como está a nossa aula de hoje? Olá, pessoal, né? É muito bom estar aqui com vocês, né? Estou aqui aguardando as interações, coloquei o nome de vocês, a escola de vocês, e aí perguntas, alguma informação, diga como, se estão gostando, se estão vendo bem as aulas. Eu vou estar bem atenta ao chat e passando para a professora Cláudia o que é interessante para ser discutido. E outras coisas eu já vou respondendo aqui, né? E a nossa conversa vai ser bem legal. Vamos lá, todos atentos à aula. Então, gente, continuando, né, a nossa aula, nós vemos aqui hoje a transmissão e prevenção contra o HIV. Esse cuidado que nós devemos ter nessa infecção sexualmente transmissível. Então, vemos aqui que o HIV, ele pode ser transmitido de diversas formas. Entretanto, a principal forma de transmissão em todos os locais do mundo é por via sexual. Mas também ela pode ocorrer da mãe para o filho, durante a gravidez, durante o parto, a amamentação e por meio também do contato com sangue infectado. Relembrando isso que nós vimos na aula anterior. Então, não é só o contato sexual, também a gente está vendo aqui que também de mãe para filho na hora do parto, na hora da amamentação. Então, por isso que devemos ter a técnica de prevenção, não é? Prevenir as doenças. E aqui nós vemos também que o contato com o sangue, ele pode ocorrer, por exemplo, no compartilhamento de seringas, ao fazer uso de drogas injetáveis também existe a contaminação, em acidentes de trabalho com profissionais da saúde que possam manusear também material contaminado e também transfusões de sangue. Então, são essas outras medidas que podem também contaminar as pessoas com o HIV. Daí a grande precaução quando manusear agulhas já utilizadas. Os profissionais de saúde eles têm que ter muito cuidado. Em um acidente de trânsito que você vai socorrer a vítima, então não está escrito na gente se tem o vírus HIV ou não. Então, bastante cuidado quando for manusear ou ter contato com sangue de outras pessoas, que assim não está escrito assim quem tem e quem não tem, quem é portador do vírus ou não. E aqui trazemos para vocês que com as novas regras para doação de sangue e os testes disponíveis, são raros os casos de transmissão de HIV por transfusão de sangue. Então, ninguém tenha medo de doar sangue, porque existe um grande controle para que não haja contaminação na transfusão. Mas é neste momento que eu chamo a professora Isabel Borges para ela nos contemplar aqui com suas palavras em relação a isso aqui que estamos afirmando. E aí, professora? Pois é, Cláudia, com a questão aí, né, da transfusão, que nós queremos aqui salientar,
é que esses órgãos, né, que fazem a transfusão, eles têm todos os cuidados, eles estão aí devidamente orientados. E o que a gente percebe é que, devido a esse medo, então muitos doadores estão se afastando. E com esse afastamento, os bancos de sangue estão sempre, né, com quantidades muito pequenas. E a gente sabe que a transfusão de sangue aí é muito importante, que esses sangue que estão nesses bancos, eles salvam vidas, eles são importantes em cirurgias, e a gente não sabe quem vai precisar. Se somos até nós mesmos doadores. Então, o que eu quero que vocês, alunos, falem aí com a família, com os vizinhos e com os amigos, né? Aí, quem está apto a doar o sangue, vá lá doar, não tenha medo em relação às doenças, né, transmissíveis, porque os cuidados estão sendo feitos. Até porque também os profissionais, professora Cláudia, lá da transfusão, eles também precisam estar protegidos. Então, meu alerta aqui, meu pedido é, vamos incentivar aí a doação de sangue, com segurança. Obrigada, professora Isabel. Muito bom essa questão. Então, não tenham medo de doar sangue, porque pode ser a gente que vai precisar. Ninguém sabe quem vai precisar de sangue, não é? Então, fiquem atentos aí, estimulem, façam essa campanha e participem, que vai salvar muitas vidas. Então, é importante também deixar claro que beijar, abraçar, pegar na mão, ter contato com o suor, doar sangue, compartilhar sabonete ou talheres e entrar em piscina não transmite o HIV. Por quê? Porque nós vimos que é um contato muito próximo que pode ser transmitido. Então, abraçar as pessoas que já são portadoras do vírus ou que já estão com a doença, são pessoas que estão carentes, precisando de um abraço, de um apoio. Então, dessa forma, não pega. Na aula anterior, nós vimos que teve um momento que o mundo inteiro ainda estava pesquisando esse vírus e achava que pegava em tudo quanto é lugar. E foi um alarde geral no mundo inteiro, que ninguém sabia se era o vírus, o que era que contaminava, mas achava que tudo contaminava. Se eu pegava no objeto que uma pessoa portadora tivesse, eu também seria contaminada. Mas hoje os cientistas já pesquisaram e já provaram que realmente esses casos que nós fizermos não vai contaminar ninguém, tá certo? Então, essas pessoas realmente precisam de apoio, não precisa ter preconceito, não é? Então, precisa de um grande apoio e dessas formas não transmite o vírus do HIV, tá certo? E aqui a prevenção da infecção pelo HIV, ela pode ser feita utilizando-se a camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhando objetos como seringas e agulhas que nós vimos, e eu estou frisando mais uma vez. Nas aulas anteriores de métodos contraceptivos, nós vimos, né, a camisinha, que ela tanto evita a concepção e também evita as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante que vocês tenham cuidado. Qualquer dúvida, procure os postos de saúde, procure o seu professor da escola, que ele também vai orientar. E você também já pode conscientizar outras pessoas, ter conversa na sua casa. É muito importante essa função aí, porque é dever da escola e também, principalmente, da família, ter essa conversa com os filhos, né, de orientação, na verdade. Orientação para que evitem uma série de doenças e que ocorra a prevenção. Além disso, toda gestante, ela deve fazer um rigoroso pré-natal, a fim de evitar que o vírus passe para o seu filho, caso seja HIV positiva. Então, as gestantes também, todas as gestantes, elas devem fazer um pré-natal, e nesse pré-natal, todas as gestantes, os ginecologistas, eles pedem o teste de HIV. E é aquilo que eu disse a vocês, não está escrito na testa da gente quem tem e quem não tem. Então, toda gestante é um dos exames que são pedidos pelo médico para ver se realmente a pessoa é portadora do vírus HIV e se pode passar para o filho. Então, se faz e der positivo, o médico já vai começar tratamento e também orientação para que o filho também não seja contaminado. Então, observe que existem várias formas de evitar a contaminação. E aqui nós vemos as fases da infecção por HIV. Que fases acontecem? Então, a infecção pelo HIV, ela provoca uma série de manifestações clínicas. Essas manifestações vão desde a fase aguda até chegar ao desenvolvimento da AIDS, que é a doença, né?
A infecção aguda ocorre nas primeiras semanas após a infecção pelo HIV. Infecção aguda. Vários sintomas surgem nessa fase, sendo o conjunto de manifestações clínicas conhecido como síndrome retroviral aguda. Então, essa é uma das fases, a infecção aguda. Então, nessa fase já vai acontecendo um conjunto de manifestações clínicas e que essas são conhecidas como síndrome retroviral aguda. Então, nessa fase já começa a aparecer os sintomas da doença. Dentre os sintomas que podem ocorrer, destacam-se febre, dor muscular, dor de cabeça e algumas erupções cutâneas. Como os sintomas são poucos específicos, o diagnóstico da infecção geralmente não é feito nessa fase. Então, nessa fase, mesmo de infecção aguda, os sintomas se parecem com outras doenças. Então, ninguém suspeita que seja o vírus do HIV. Então, às vezes parece uma doença comum. Ou às vezes você tem uma infecção e não imagina que você está com o vírus do HIV, sabendo que a imunidade ela é bastante atingida, que vimos na aula anterior. E isso faz com que ocorra o contágio com todas as outras doenças. E aqui a latência clínica. O que quer dizer latência clínica, né? Nessa fase, o paciente geralmente apresenta o exame físico normal e o HIV reproduz-se em níveis muito baixos. Então, nessa fase de latência, já está dizendo pelo nome, latência, né? Ele apresenta o exame físico normal e o HIV ele reproduz em níveis baixíssimos. Então, é como se fosse para esconder, né, o que está acontecendo no organismo. Ele não acontece tão forte, ele já começa a atuar, mas de forma mesclando, né, mascarando realmente o que está acontecendo no corpo daquele indivíduo. E aqui, uma condição que pode ser observada muito é a linfadenopatia. Ela é definida como uma alteração no tamanho e na consistência dos vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos, eles realmente são alterados, tanto a consistência, né, como esse tamanho deles também, tanto no tamanho como na consistência. Então, é um dos sintomas que, às vezes, o médico já alerta para isso, para ver se realmente o que está acontecendo. Às vezes, se ele suspeitar, ele já pede o exame específico, mas que, às vezes, nem dá positivo. E aqui nós vemos os exames laboratoriais do paciente. Então, quando se faz o exame laboratorial, pode indicar anemia, plaquetopenia, que é um nível baixo de plaquetas, fica lá embaixo as plaquetas, leucopenia, nível baixo de leucócitos, e leve, e esse período pode durar anos. Então, gravem aí também esse nomezinho diferente, né? Um nível baixo de plaquetas, o nível baixo de leucócitos, que é quem defende o nosso organismo contra uma série de doenças, e também esse período, às vezes, dura anos, dando esse exame, e às vezes ninguém percebe que é. E aqui eu trago a professora Isabel Borges para contribuir com esse momento aqui, professora. Diga aí. Pois é, Cláudia, essa questão dos exames, né, eu acho que vale salientar uma atenção especial, né? A ida aos postos de saúde, ao postinho aí que a gente costuma dizer no bairro, é de sempre estar atento a esses exames que os médicos, né, costumam pedir. Esses exames regulares, esses exames, vamos dizer, eu preciso fazer uma bateria de exame anualmente, então é importante. E a minha dica é, converse com o seu médico, pergunte se não está no tempo de fazer o exame e principalmente, quando vocês marcarem, pessoal, tenham cuidado, vão ao exame, porque você está tirando a oportunidade de uma pessoa. Então, a questão desses exames laboratoriais, não só em relação ao paciente, mas eu estou falando aqui também de um modo geral. Ok, Cláudia? Ok, professora, muito bom a sua colocação. Então, é muito importante vocês irem nos postinhos, nas unidades básicas de saúde, que os
profissionais lá estão atentos a tudo isso, tem profissionais competentíssimos, né, que estão dispostos realmente a ajudar e cuidar da saúde de cada um de vocês. E aqui as fases sintomáticas. Então, o que é que acontece? Isso já é outra fase do HIV. O que é que acontece nessa fase? Na fase sintomática, já observa-se uma progressão da doença, com a redução na contagem dos linfócitos TCD4 positivo. Então, nessa fase, observa-se que ela já começa a demonstrar que os linfócitos, né, eles já estão com alguma alteração e já está acendendo um sinal de alerta para que quem for observar o exame já vai perceber que existe alguma alteração. E existem outras doenças que os sintomas são bem parecidos, mas que não é o vírus do HIV. Não vamos dizer que todos que apresentam esse exame é portador do vírus. Isso aí vai ter uma investigação muito grande pelo médico para se realmente confirmar e dizer, e o laboratório confirmar e afirmar que a pessoa é portadora. Mas aí é não ter medo. Qualquer sintoma, nós devemos procurar realmente a equipe responsável para fazer o exame e, se detectar, começar o tratamento, tá certo? Nessa fase, ocorrem infecções bacterianas, dor de cabeça, diarreia, sudorese noturna e febre ocorrem com mais frequência. Então, nessa fase que nós vimos aí, observem que já a imunidade já vai baixando, né? As bactérias já vão atuando, você já vai ficando menos imunizada a uma série de doenças. Às vezes você encontra uma pessoa com alguma doença causada por bactéria e você não é contaminado. Mas, às vezes, pessoas portadoras do vírus, a imunidade vai baixando. Se não cuidar logo, ela vai ficar aberta a uma série de doenças e sintomas, como vocês estão vendo aí. Às vezes, um sintoma simplesinho já dá para detectar o que é que a pessoa tem e se é portador ou se não é portador. Mas aí, isso não quer dizer que todo sintoma de dor de cabeça, diarreia, é alguém que é portador do vírus, né, professora? Mas, alguns casos começa dessa forma. E para confirmar, tem que fazer um grande estudo e uma grande pesquisa para saber se realmente a pessoa é portadora ou não. Por isso eu alerto a vocês, mais uma vez, a questão da prevenção, né? Para não ser contaminado pelo vírus, tá certo? Fiquem atentos aí, observem as nossas aulas, anotem aí, pesquise mais com vocês. Lembre-se do professor de vocês da escola, ele é o grande aliado de vocês que pode tirar as dúvidas. Cheguem perto, perguntem, né? Busquem mais informações. A internet está aí, pesquisem também. É muito importante adquirir muito conhecimento, porque quem conhece todos os efeitos, todas as causas, então vai conseguir prevenir. E aqui nós vimos o que pode acontecer também, né? Além daqueles outros sintomas nessa fase. Lesões brancas, mais frequentemente essas lesões brancas na borda da língua, uma diarreia crônica e febre sem causa determinada, são sintomas que podem indicar uma evolução do quadro para a AIDS. Então aí, quando começa esses quadros aí, o vírus já está causando a doença. A pessoa já começa a sentir sintomas mais intensos, né? Lesões brancas na língua, essa questão dessa diarreia crônica que não tem fim, por isso que a pessoa emagrece muito. Mas lembrando que quando começa o tratamento, isso aí já vai dando uma estacionada e a pessoa já vai conseguindo ter uma vida normal. Nós vimos que os medicamentos, que vamos falar um pouquinho sobre eles, os medicamentos retrovirais, eles vão dando essa facilidade que você possa realizar todas as suas atividades e ter uma vida saudável e tranquila, mas tendo o devido cuidado para que você continue o tratamento, que vai lhe dar uma vida tranquila, não é uma vida normal. Você vai ser portador do vírus, mas ter uma vida normal, se você continuar também o tratamento. Então, aqui já vem a doença realmente, né? Que é chamada AIDS, mas significa a síndrome da imunodeficiência adquirida, né?
nessa fase já vai acontecer um grande comprometimento do sistema imunológico do indivíduo, sendo observado o surgimento de infecções oportunistas e neoplasias. Essas infecções oportunistas são aquelas da tuberculose, que você pode pegar, a toxoplasmose e outras séries de doenças que normalmente uma pessoa que está com o sistema imunológico tranquilo, ela consegue se recuperar bem. Mas nesses casos aí, já vai dificultar a recuperação. Existem pessoas que não se cuidaram e morreram de uma simples tuberculose, que hoje nós temos o medicamento que pode combater a tuberculose, mas o sistema imunológico está baixo, não descobriu o que tinha e contraiu uma tuberculose e faleceu. Na verdade, ela não faleceu da AIDS, ela faleceu das doenças que você pode adquirir com portadora do vírus da AIDS e já com a doença. E também as neoplasias, que são cânceres, né, que vão aparecendo aí. Então, pode também acontecer. Isso quando a doença já está bastante avançada. Por isso, a prevenção é importante. São exemplos de infecções que podem acometer o indivíduo. A toxoplasmose, a meningite, a tuberculose. A toxoplasmose é causada por protozoário, que normalmente está presente nas fezes de felinos, de gatos, né, e outros felinos. Então, as pessoas que têm gato em casa, por isso que é bom sempre levar o veterinário para ver esse protozoário estar presente nas fezes. Então, ter bastante cuidado quem for portador do vírus, né, para não adquirir realmente a toxoplasmose, a meningite, a tuberculose. Então, são doenças que as pessoas podem até morrer porque o sistema imunológico já está bastante afetado pelo vírus do HIV. Já as neoplasias que ocorrem com mais frequência, é a neoplasia que geralmente se manifesta com tumores na pele e também nas mucosas como a boca. E também linfoma, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Então, aí nós vemos que são lesões, essas neoplasias são lesões que podem acontecer na pele, não é? E outras que também podem atingir o sistema linfático das pessoas que são portadoras. Então, observem que são várias doenças oportunistas que aparecem também quando a imunidade está baixa, então você fica predisposto a outras doenças. E aqui o diagnóstico do HIV, né? O diagnóstico do HIV é feito por meio de exames laboratoriais que nós vimos, que utilizam o sangue ou o fluido oral do paciente. Então, quando ocorre realmente toda uma suspeita, então pede-se o exame de laboratório específico para o HIV e através desse exame é feito realmente o diagnóstico, se der positivo. Às vezes o médico pede para repetir em outro laboratório, até confirmar realmente se você é portador ou não, e aí começa-se o tratamento e você começa a ter uma vida normal. O teste, ele pode ser feito gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, dispõe esse exame, sendo importante destacar que atualmente no Brasil existem testes rápidos que podem detectar a infecção em cerca de 30 minutos. Então, o Sistema Único de Saúde aí, o SUS, dispõe vários exames e também no Brasil está também disponível, mas para detectar uma doença assim também eles fazem outros exames, tá certo? Então, procurar os postos de saúde a qualquer momento que houver uma dúvida. Outro ponto importante a ser destacado também é a chamada janela imunológica. No período compreendido entre a infecção pelo vírus e a identificação dos primeiros anticorpos, que é o anti-HIV, os exames eles podem gerar falsos negativos. Então, essa janela imunológica está nos mostrando aqui que pode acontecer que você vá fazer, assim que você contrair o vírus, você vai fazer o exame e esse exame pode dar um falso negativo. E aqui eu chamo a professora Isabel Borges para nos falar um pouquinho sobre esse falso negativo. O que quer dizer aí, professora? Pois é, Cláudia, diante, né, como você bem colocou, esse indivíduo, ele está no início, né, existe a suspeita, vamos fazer esse exame. E aí o que a gente quer alertar é que
no momento que o sistema imunológico está ativo, né, tentando nos proteger, tentando proteger esse paciente, essa batalha está acontecendo onde esse sistema imunológico está tentando destruir esses vírus. Se nesse momento é feito o exame, vamos dizer, o exame não consegue identificar. Por quê? Porque nesse momento da batalha é como se o organismo não deixasse perceber que esse vírus está presente. Só é percebido que existe uma batalha, que o nosso sistema imunológico está reagindo, que o nosso sistema imunológico está indo em busca, né, de sanar aquele invasor, de destruir aquele invasor. Então, esse falso diagnóstico deve-se a isso, a esse exame ser feito nesse período, né, no início da infecção, onde o nosso sistema imunológico está bastante ativo, onde o sistema imunológico desse paciente está bastante ativo. Muito bem, professora. Obrigada aí pela linda contribuição, não é? Só fazendo com que nós aprendamos mais, reforçar mais nos nossos assuntos. E vemos aqui que essa janela imunológica, ela dura cerca de 30 dias. Sendo assim, caso o exame ele apresente um resultado negativo, mas caso a suspeita continue, a recomendação é que a gente repita o exame. E o tratamento ele deve ser feito, como eu falei em aulas anteriores, com medicamentos, os antirretrovirais, e esses medicamentos vão atuar impedindo que o HIV se multiplique de maneira exagerada. E aqui nós temos que esse medicamento, eles não são capazes, entanto, de destruírem por completo o vírus, mas eles são essenciais para que o sistema imunológico ele fique gravemente comprometido. Então, ele não cura, mas ele vai fazer com que o sistema imunológico ele fique protegido. Apesar dessa infecção não ter cura, como vimos, né, o indivíduo com esse tratamento ele vai ter uma vida normal, né, para que ele possa realizar as suas atividades. E os antirretrovirais, para o tratamento do HIV, eles são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, é só procurar. E de acordo com o Departamento de Doenças Crônicas e Infecciosamente Transmissíveis do Ministério de Saúde, 21 medicamentos em 37 apresentações farmacêuticas existem aí para a cura do HIV. E aqui o vírus ele é muito sensível. Ele ao meio externo, ele pode viver em torno de 1 hora fora do organismo, graças a alguma variedade de agentes químicos e físicos, ele pode tornar-se inativo. Então, aqui é importante a higienização em casa, tá certo? Porque eles também nos hospitais acontece essa higienização. Então, aqui vou passar para a professora Isabel se despedir, dar um tchauzinho. Estamos terminando aqui a nossa aula. Tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. E vamos lá, chama os amigos aí para conseguirmos aqui fazer uma interação. Tchau e até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Fiquem atentos aí às nossas aulas e o reprise. Muito obrigado por estar conosco. Tchau, tchau.